programa Educação em Debate. Este programa foi criado pelo jornalista e radialista Paiva Neto para discutir os assuntos da educação sob a ótica da espiritualidade ecumênica. Recebemos hoje em nossos estúdios o palestrante Júlio Furtado, doutor em Ciências da Educação e psicopedagogo pela Universidade de Havana, Cuba, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, pedagogo, psicólogo, professor de Geografia, idealizador do canal Sala dos Professores e escritor. A palestra terá o tema O Desafio de Promover a Aprendizagem Significativa em Sala de Aula. Seja bem-vindo, professor Júlio. É um prazer estar aqui. Professor, quais são as características do aprendizado significativo? Bom, nós dizemos que uma aprendizagem ela é significativa quando ela consegue se conectar com aquilo que a criança já sabe, né? Quando alguma coisa nova que eu aprendo, de alguma forma se relaciona com o meu repertório, né? E com isso produz sentido, né? Com isso faz crescer o que eu já sabia e o que eu estou aprendendo de novo também ganha sentido. E quais são os principais fatores que influenciam para que a aprendizagem da criança se torne significativa? Exatamente, o professor está atento ao que essa criança já sabe, né? Ou seja, o professor que está focado na aprendizagem significativa, ele precisa se preocupar em, primeiro, investigar se a criança tem, digamos assim, os pré-requisitos necessários para aprender aquilo que ele vai apresentar. E ele também precisa estar voltado para que, de que maneira essa criança vai relacionar o novo com o que ela já sabe. E com isso, ele pode fornecer atividades que facilitem essa conexão. E professor, pensando numa turma com 20, 30 alunos em que cada um tem a sua realidade, cada um sabe alguma coisa sobre determinado conteúdo, como superar os desafios dessa sala heterogênea e conquistar assim de cada um, dentro da individualidade, esse significado para a aprendizagem? Aí já entra a necessidade do diálogo, né? Ou seja, o professor precisa entender que ele só vai descobrir como atingir o sentido que esse aluno está fazendo daquilo que ele está aprendendo, dando espaço para que ele fale, dando espaço para que ele expresse o que está se formando dentro dele. Então, o processo é um processo de ir e vir mesmo. A heterogeneidade ela é respeitada na medida em que o diálogo é adotado, né, como forma de comunicação aí entre professor e aluno. E partindo desse diálogo, então, o professor tem o desafio de fazer a ponte com o que ele já sabe, com o conteúdo que está sendo desenvolvido. Para que ele consiga fazer isso, o que ele deve contemplar na hora de desenvolver o planejamento pedagógico? Ele deve, em primeiro lugar, ter conhecimento desse aluno, de onde ele vem, da realidade dele, dos valores que esse aluno traz, das necessidades que esse aluno traz em função do meio em que ele vive, da linguagem que esse aluno usa, né? Do que ele valoriza no seu dia a dia, dos hábitos que esse aluno tem, assim como ter um conhecimento profundo desse conteúdo novo que ele vai apresentar para esse aluno, né? Por quê? Porque uma vez que ele tenha essas duas questões muito bem conhecidas, ele vai poder apresentar esse conteúdo respeitando essa individualidade. Então, eu diria que talvez no planejamento do professor, ele conhecer o contexto em que esse aluno vive e convive. Isso é fundamental, porque senão ele vai falar uma linguagem diferente, senão ele vai apresentar exemplos que não fazem o mínimo sentido para o aluno e ele não vai conseguir promover a conexão entre o que esse aluno já traz e esse novo conteúdo que ele está trazendo, né, para que ele aprenda. Então, quando a gente fala muitas vezes, professor Júlio, de contextualizar o conhecimento para aquela criança, não é simplesmente pegar uma adição e colocar numa história de matemática. Feira, fui à feira, comprei um bolo. Contextualizar, a raiz disso, contextualizar significa reinserir aquilo que foi retirado do contexto, reenraizar.
né? Então, é como se na escola nós retirássemos uma planta do mundo e levássemos ela na mão para a sala de aula. Ao chegar na sala de aula, essa planta tem que ser apresentada. Isso é uma planta, as suas partes, as suas funções, né? Ou seja, como é que ela funciona. Mas a aprendizagem ela só é realmente contextualizada quando o professor convida os alunos para irem com ele de volta lá no mundo do lugar de onde a planta foi retirada, para que essa planta seja replantada, né? Ou seja, a contextualização ela é fundamental para que essa heterogeneidade seja respeitada, porque eu preciso contextualizar dentro do terreno que o aluno vive, né? Ou seja, se eu tiro essa planta de um lugar muito distante, eu não vou poder ir com ele replantá-la. Então eu tenho que procurar onde é que está essa planta perto dele, né? Usando aí a planta só como um simbolismo de todo o conteúdo que a gente tem que ensinar. Sim, e o jovem, o professor Júlio, o jovem, ele vem para a escola com aquele anseio, com aquela expectativa de que ao sair, ele terá ali condições e ferramentas para ganhar o seu espaço na sociedade. Com base nisso, como que o professor precisa organizar os seus conteúdos, as suas aulas, as suas atividades, para que ele mostre para o aluno e ofereça ao aluno a segurança de que ele vai conquistar então o seu espaço, os seus sonhos? Bom, eu acho que aí a escola precisa romper essa bolha de isolamento, né, curricular. A escola precisa ir visitar o mundo, né? A escola precisa ter um diálogo com as empresas, com o mercado de trabalho. A escola precisa se abrir para que ela possa oferecer a esse aluno aquilo realmente que o mundo vai exigir dele, né? Então eu acho que é essa abertura da escola com o mundo para que esse currículo possa ser um currículo verdadeiramente validado por esse mercado, por essa sociedade onde esse aluno espera ser inserido. E professor, se o senhor tivesse aqui um grupo de professores, como nós temos, os professores que acompanham o programa Educação em Debate, qual mensagem o senhor deixaria para eles no sentido de motivá-los e fazer com que eles percebam tamanha responsabilidade de dar o sentido na educação dessas crianças? Bom, eu diria que, com certeza, o maior desafio de todo professor é atingir o interior de quem vai aprender, né? O interior é algo secreto, né? E nós precisamos descobrir essa poção mágica. Então, eu diria que, a título de motivação, eu diria que nós temos pela frente uma redescoberta do ato de aprendizagem, porque nós somos filhos de uma escola que ensinava de fora para dentro. E temos que ser professores de uma escola que está tendo que ensinar de dentro para fora, porque a neurociência está assim nos mostrando, porque a psicologia assim nos mostra. Então, eu acho que a oportunidade de nós nos reinventarmos precisa ser uma das molas mestras aí das nossas atitudes, né? E eu acho que isso precisa ser um impulsionador, né, para o meu fazer e o meu refazer, né? Como é que eu chego nesse aluno? E quais são as expectativas para o 14º Congresso Internacional de Educação da LBV? O tema nós já sabemos, pesquisa, caminho para uma aprendizagem significativa. Como estão os preparativos, professor Júlio? As expectativas são as melhores possíveis, né? A oportunidade de estar em contato com professores de praticamente todo o Brasil e de vários outros países e de poder trocar com eles, né? Como é que eles estão vivenciando aí esse desafio, né, de construir sentido e depois levar o aluno do sentido ao significado. Eu acho que vai ser um momento bastante interessante para que a gente possa reenergizar aí esse fazer, né, docente. A energia e a expectativa estão muito boas. Professor, agradecemos então a sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço. Nós vamos agora a um breve intervalo. Não saia da audiência da Boa Vontade TV.